Honra e glória seja dado a Deus. Irmãos, hoje pela manhã eu estava meditando com referência ao que eu iria ler. Eu sempre faço um vídeo de reflexão da palavra de Deus. O Senhor me trouxe algumas coisas em memória, mas eu não sabia a leitura que eu deveria fazer. Estava em comunhão com Deus quando abri o meu telemóvel, que nós chamamos de telemóvel aqui em Portugal, que é o celular do Brasil, não é? E de repente eu vi ali um comentário de uma serva de Deus, de uma irmã, que dizia que Deus tinha mostrado para ela o livro de Filemão e ela teria muita alegria se eu lesse esse livro. Quando eu li aquela mensagem, aquele comentário, irmãos, eu senti uma alegria muito grande no meu coração, porque eu estava pedindo para Deus qual capítulo que eu vou ler, Senhor. Eu não sabia, não me vinha assim alguma coisa, nada. Eu estava... que a irmã me fez esse alerta, e eu tive isso como vindo da parte de Deus, porque eu estava pensando isso. Então, irmã, você que fez esse comentário, não sei se você vai ouvir esse vídeo, saiba que não é porque você pediu, mas Deus te abençoe pela guia que Deus te deu, porque alegrou meu coração. E eu quero também dizer para todos os inscritos que eu amo vocês, quero saudar a todos e pedir para vocês colaborarem com o canal de evangelismo Irmão Raul Simões, no sentido de divulgar, porque o meu canal é um canal pequeno, quase não tem muitos, mas pelo que tem, eu já sou grato a Deus, primeiramente, e a vocês estarem comigo, ajudando eu a proclamar o Evangelho. Vocês todos fazem parte desse trabalho de evangelismo que Deus me dá de fazer aqui, que eu não estou falando de religião, e estou falando de Jesus Cristo, irmãos, né? E nesse momento, então, irmãos, nós vamos, com a ajuda de Deus, ler o livro de Filemão. Filemão, um livro pequeno, não é? Um capítulo só, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, irmãos, a igreja de Colossos, aos irmãos que se reuniam em Colossos, não é? Provavelmente alguns historiadores falam a respeito de Colossos. Filemão era um homem que tinha escravos, irmãos, né? E dentre esses escravos existia um que chamava Onésimo, né? Onésimo, e ele foi ter com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo pediu para Filemão, fez um pedido para Filemão, não é? Filemão era um homem de Deus, era um homem que possuía escravos. Provavelmente ele, dizem alguns historiadores, que ele viveu na Ásia Menor, embora alguns intérpretes já tenham tentado propor algumas objeções a essa possibilidade, mas o fato convincente é que os maiores indícios é que ele morou em Colossos, cidade que Filemão morava. E quando estabelecemos um paralelo da epístola, nós percebemos que realmente Paulo escreveu também aos Colossenses, carta enviada pelo apóstolo a Filemão. E Onésimo também foi citado. O nome Filemão, irmãos, quer dizer generoso, gentil, amoroso. No grego isso quer dizer. Certo, irmãos? Ele também foi um cooperador de Paulo, vamos dizer assim, um dos que ajudou a Paulo. Embora Paulo não tivesse visitado Colossos, pessoalmente, Filemão se converteu a Cristo por intermédio do apóstolo. Esse fato pode ser entendido, considerado pelos versículos que nós vamos ler aqui, irmãos. Então nós temos que entender que Paulo escreveu para a igreja que estava em Colossenses e Filemão então creu, né? E ficou ali trabalhando no Evangelho. Ele era um homem que tinha um relacionamento muito cordial
Por isso o Senhor deu de Paulo chamar ele com muito carinho de cooperador ou colaborador, né, da obra do Evangelho de Cristo Jesus. Este é o personagem chamado Filemão, que Paulo sabia, irmãos, que quando Paulo fosse pedir para ele que ele soltasse Onésimo, que Paulo tinha demonstrado também um grande amor por aquele escravo, e Onésimo e Filemão tinham muito conhecimento a respeito da vida eterna. Então, nesse sentido, ele tinha uma gratidão por Paulo, da parte de Filemão, e Paulo recorreu a um sentimento que a maioria de nós também possui, por aqueles que são usados por Deus. Nesse momento, então, ele atendeu o que Paulo falou, certo, irmãos? A igreja se reunia em casa, não eram igrejas de que nós falamos hoje. Alguém pensa que igreja é um prédio, né? Que não, igrejas são reunião de pessoas. Pode se reunir numa casa, pode se reunir num templo, só que templo somos nós, né? Nós somos o templo. A casa é chamada casa de oração. Não é? A casa não é o templo. A casa é só o lugar onde se reúne as lideranças cristãs da região. Nós sabemos que Filemão tinha escravos, pelo menos um, né? O que diz a Escritura fala de Onésimo. Estou dando uma pequena explicação. Quem foi Filemão? Ele foi um homem de Deus. Não é porque ele tinha escravo que ele maltratava o escravo. Isso era costume da época, irmãos. Existiam escravos, inclusive, que eram tão bem tratados, eles não chamavam de escravos, chamavam de servos. Por isso que no Salmo fala assim, as minhas orelhas furaste. Quer dizer, tinha servos que quando chegou o seu tempo de ser liberado da sua servidão daquele senhor, ele era tão bem tratado, às vezes já tinha constituído família naquela casa, com outra serva, que ele pedia para o seu senhor que furasse as suas orelhas. Eles furavam a orelha e colocavam como um brinco assim. Por isso que o salmista Davi disse, fura as minhas orelhas, Senhor, as minhas orelhas furaste. Aquilo quer dizer que ele não queria mais sair daquela casa, ele queria permanecer ali, naquela casa, certo, irmãos? Para servir aquele senhor, porque não era um escravo que como muitos pensam, existiam senhores maus que batiam, que levavam, nós vemos isso no Antigo Egito, quando escravizaram o povo de Israel, mas existiam senhores dos escravos que eram amorosos, que tratavam os escravos, os servos, vamos dizer assim, com outras palavras, como se fosse da família, com tanto carinho, com tanto amor, e eles serviam os seus senhores com amor, com carinho, porque eles tinham ali comida, tinham ali seu sustento, tinham ali, eles não apanhavam, não eram subjugados a nenhum tipo de humilhação. Então estes, quando era o tempo da sua redenção, da sua remissão, né, que eles iam ser remidos, que ia ter o dia do perdão, que eles iam ter que ser perdoados e ser libertos da sua escravidão, muitos não queriam, porque já estavam ali, já tinham conhecido algumas servas dali, e já tinham feito, entre eles, casado, tido filhos, que moravam na casa do seu senhor, que não queriam. Então ele chegava para o seu senhor e dizia, meu senhor, fura as minhas orelhas. E ele era um servo tão bom que o seu senhor furava a orelha dele e colocava como se fosse um brinco grande, irmão, redondo. Por isso, novamente repito, que o salmista Davi disse, as minhas orelhas furaste. Como diz assim, Senhor, eu não quero deixar de ser teu servo. Quero ser servo teu para sempre. Por isso que está escrito isso, irmãos. Muitas às vezes não entendem, mas é esta a verdade que Deus, pelo menos eu aprendi assim, de pessoas que têm conhecimento. Eu não tenho nada, não sou nada e não estou aqui para me aparecer. Porém, só para, antes de ler, passar para vocês essa parte. Agora nós vamos ler
capítulo 1 de Filemão, certo, irmão? Não vou ler o capítulo inteiro, mas vou ler até o versículo 7. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, em alguns lugares fala colaborador, e a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Os irmãos estão vendo? Graça vos e a paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Cristo, para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmãos, as entranhas dos santos foram regradas. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, a qual no outro tempo te foi útil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, e eu bem o fizera conservar comigo, que por ti me servisses nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre, não já como servo, mas antes que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, me tens por companheiro e recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou se te deve alguma coisa, põe na minha conta. E eu, Paulo, da minha própria mão te escrevi, e eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas. Então, irmãos, esse Onésimo fugiu e foi ter com Paulo. Provavelmente Filemão era um homem caridoso, irmãos, um homem que vivia debaixo de uma comunhão. Mas Filemão, por certo, queria fazer algo mais na obra. Então, para onde ele foi? Foi procurar alguém. Não é que ele fosse maltratado por Filemão, mas ele fugiu porque, por certo, ele tinha desejo de fazer alguma coisa que, junto com Filemão, ele não teria. Então, ele foi ajudar Paulo. Então, Paulo escreveu para Filemão: ele foi muito útil aqui para mim. Ele foi muito útil. E agora eu vou tornar a enviá-lo para você. Não receba ele mais como um escravo, receba ele como um amigo, como um irmão em Cristo. Quer dizer, Filemão ia furar a orelha dele, ele ia ser não servo, mas ele já ia ser praticamente um irmão em Cristo. E Filemão, o nome Filemão quer dizer amoroso, não sei se já falei isso, amoroso, generoso, gentil, em grego significa isso. Filemão já tinha um nome que especificamente combinava com a sua personalidade. Existe em nós uma personalidade, irmãos, que na nossa vida espiritual, material, nós tenhamos uma espiritualidade em Cristo, uma personalidade cristã, para que através, irmãos, dos nossos atos, das nossas maneiras de agir com as pessoas, possam ver em nós as qualidades de um verdadeiro cristão, para podermos ter o direito da vida eterna. Não é de qualquer maneira, irmãos, que se recebe o céu. Muitos não entendem que nós vivemos num mundo paralelo ao mundo espiritual.
Lá em aos Hebreus, no capítulo 11, diz assim: pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. É lógico, irmão, seria eu muito diminuir muito o poder de Deus, achar que Deus só criou esse planeta. Eu não sei. Eu sei que aqui Deus tem uma obra. Agora, se Ele fez outra coisa para mim, em algum outro lugar, não me compete, é mistério. Não posso pregar isso, o que não está escrito. Mas eu posso entender que quando fala no plural os mundos, eu posso compreender, fora desse contexto de outros planetas, de outros lugares com vida, não, fora desse contexto, eu vou dentro do contexto espiritual, que nós temos um mundo espiritual, além do mundo material, que dentro deste mesmo mundo que nós vivemos, existe um mundo espiritual. E dentro do mundo espiritual existem pessoas que carregam já nos seus próprios nomes as suas qualidades, né? Vocês podem ver que por isso que os nomes judaicos, todos eles têm uma missão, até no nome. Quando falamos Yeshua, quer dizer o ungido, o libertador, o salvador, não é? Quando falamos Moshe ou Moisés, quer dizer o legislador da lei, né? Ou tirou o povo do Egito, não me lembro bem qual a tradução desse nome. Quando falamos, enfim, vários nomes têm o seu significado, né? Moisés quer dizer tirado das águas, não é? Porque das águas foi tirado. Isso quer dizer, perdoe. A gente às vezes esquece, irmão. São muitos nomes e a minha mente às vezes esquece. Eu não tenho aqui nenhum livro para mim ler e falar para vocês. Isso me pegou de improviso, irmãos. Eu também não sou estudado. Apenas leio a Bíblia e procuro entender o que está escrito. Se eu estiver falando alguma coisa que não está correto, alguém pode até me corrigir e eu estarei humildemente agradecido. E colocarei uma errata também. Porém, irmãos, uma coisa é, Filemão foi um servo de Deus. E você? No mundo espiritual existem homens também, espíritos, vou dizer assim, que nós não entendemos. Por isso que vemos na Bíblia, irmãos, lugares no Velho Testamento em que Deus mandava invadir cidades e destruir tudo, porque nós não conhecemos o mundo espiritual. É como se você tivesse, vamos supor que matar uma serpente, porque ela vai te envenenar, mas aquela serpente, ela tem filhotes, muitos filhotes, e ela é serpente e não vai deixar de ser serpente. Deus sabe o que pode converter e o que não tem como converter, quando não se aceita. Converter quer dizer transformar. Eu vou converter o meu dinheiro em euro ou em dólar, eu vou transformar, eu vou fazer uma mudança de valores. Tem pessoas que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não mudam os seus valores. Continuam na maldade, continuam na promiscuidade. E tem aqueles que se humilham e que se arrependem. Por isso que Deus, irmãos, porque Deus, para Deus tudo é passado. Ele já sabia que aquela cidade, aquelas crianças eram sementes da serpente. Eles já sabiam que aqueles homens e aquelas mulheres eram homens que não teriam condições, seriam uma chaga no meio da sociedade, no meio do povo. Então Deus já mandava exterminar, porque sabia que aquilo nunca ia ter corretivo. Não que Deus não pudesse corrigir, é porque a pessoa não queria ser corrigida. Então, irmãos, tenhamos cuidado, por isso nós não devemos interpretar ao pé da letra aquilo que nós lemos. Você vê lá algumas coisas no Velho Testamento que você pode pensar até, nossa, mas isso não deveria ser assim. Se não fosse daquele jeito, o povo de Deus hoje não existiria. Eu estive num lugar, irmãos, não vou falar o nome do lugar, eu estive num lugar muito perigoso e para falar do Evangelho. E quando eu cheguei naquela casa, irmãos, ali tinha 2 supostos terroristas e eu não sabia. E
uma irmã, uma senhora, eles não sabiam que ela era cristã, ela não podia dizer. E eu fui ali porque Deus me mandou descobrir o endereço naquele lugar, naquela região, no Oriente Médio, e consegui entrar, levei a minha Bíblia escondida, e quando eu cheguei até lá, irmãos, eles me prepararam um almoço, porque eu era brasileiro e a sua mamãe também era brasileira, de origem da origem daquela nação, daquele lugar. Não vou citar o nome para não descaracterizar ninguém. Certo é que tinha uma criança bem pequena. E aquela criança, irmãos, ela batia naqueles tambores de gás. E o pai daquela criança dizia: isso, meu terroristinha. Já dizia assim: tá vendo? Ó, esse daí vai ser o próximo terrorista que vai ser um homem bomba. Falou bem assim, irmãos. Eu olhei para ele e Deus me deu de falar do amor de Deus para ele. Ele não gostou muito, mas teve que ouvir. Deus me guardou ali. Agora, ele já dizendo para uma criança que aquela criança... Então aquela criança desde pequena já vai sendo envenenada. Se Deus não tem um plano na vida daquela criança, ou se aquela criança quando crescer, irmão, ela estiver com o veneno inoculado nela, ela vai ser uma serpente igual o pai. É preferível que ela morra, desculpe de falar assim, é uma coisa difícil de falar, do que ela se tornar um adulto e depois vir para o Ocidente e explodir um prédio, um avião. O que vocês acham? Então como é que nós vamos julgar a palavra de Deus? Porque está escrito que Deus mandou Josué entrar numa cidade, porque Deus mandou Moisés entrar em outra cidade, aconteceu isso e aquilo. Irmãos, nós olhando no mundo material, nós contemplamos aquilo que é terreno, parece uma injustiça, mas no mundo espiritual, se Deus fazer isso, Ele está salvando aquela alma. E no futuro, ela cometer um pecado que nunca mais vai ter perdão. Então, irmãos, por isso que Deus, bendito é o nome santo do Senhor, tinha planos na vida das pessoas, e tem até hoje. Na vida de Filemão, Filemão poderia ser um homem mau, poderia ser um homem, vamos dizer, que não tivesse moral, caráter, não respeitasse o apóstolo Paulo, mas ele se converteu. Embora tivesse um escravo que ainda fugiu dele, não diz porquê, mas fugiu, não porque ele tratava mal, porque ele era um homem piedoso, caridoso. Isso já, o seu próprio nome já é traduzido desta forma, do grego já se traduz dessa forma, irmão. Já significa isso. A verdade já estava no seu próprio nome, bondoso, amoroso, é Filemão. Então ele não tratava mal os seus escravos, mas esse escravo fugiu por algum motivo. Por quê? Você sabe? Por causa do mundo espiritual, irmãos. Porque ele tinha desejo de fazer alguma coisa para Deus. Então ele foi ter com quem? Ele não fugiu para outra cidade, ele foi atrás do apóstolo, que por certo ele via suas epístolas. Então Paulo viu a conversão de Onésimo. Viu a conversão, viu a modificação, viu a transformação. E diz aqui que Onésimo ainda foi útil para Paulo. E Paulo então escreveu uma carta para Filemão, para que Filemão não se entristecesse porque Onésimo fez aquilo, porque tinha um propósito. Às vezes acontece alguma coisa na tua vida, mas tem um propósito. E Deus tem propósito de salvação, de redenção na tua vida. Saiba que o propósito de Deus em você é te dar a vida eterna. Irmão, irmã, você que está ouvindo esta pregação, saiba que o propósito de Deus para aqueles que estão ao teu redor é a vida eterna. Anuncie o Evangelho. Existirão muitos que ficarão. Você acha que é a injustiça de Deus? Não é. Deus não pratica nenhuma injustiça. Não desqualifique nenhum texto bíblico sem você entender que existem dois mundos, vamos dizer assim, dois mundos,
Dentro deste mundo existe o nosso mundo material, a nossa vida material, mas existe o nosso mundo espiritual que nós não entendemos e que só podemos entender com a visão do Espírito Santo. Se formos olhar tudo pela carne, nós vamos dizer que então não adianta ler as Escrituras, porque nós vamos ler só na letra, e a letra pode até, muitas das vezes, nos levar para caminhos diferentes. Temos que olhar, irmãos, através com os olhos do Espírito, o que está escrito e tirar o proveito da palavra de Deus, da infalível palavra de Deus, porque tudo o que está escrito tem o porquê, tem o fundamento. Tem para ser liberto muitos e muitos onésimos que estão presos, aleluia, e muitas das vezes são inocentes. Você, se é um onésimo, está servindo a Deus, continue servindo, porque o teu Senhor hoje, aleluia, fala para você, não sou eu, nem Paulo, mas o Senhor Jesus, ele disse para nós, aleluia, você quer que eu fure a tua orelha? Eu digo para o Senhor Jesus, pode furar, Senhor, eu quero ser sempre, eternamente servidor teu, nem que seja o menor, mas eu quero um dia entrar no céu. Caríssimos irmãos, guarde essa pregação, tão simples, mas é uma pregação que vai salvar a tua alma e a alma daqueles que ouvirem ela. Esta é a palavra, esta é a pregação. Honra e glória seja dado ao Cordeiro Eterno, Jesus Cristo Nazareno, que vive para sempre. Amém e amém.